Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 11 de junho, uma sexta-feira. Nós vamos iniciar agora a nossa aula de matemática, certo? Vamos iniciar hoje a aula na página 177, lá na questão 6, que diz o seguinte: observe os números do quadro abaixo. Quais são esses números? 354, 902, 743, 700, 1812, 109 e 590. Agora, você vai escrever esses números aqui em ordem crescente. Como é a ordem crescente? Do menor até o maior. Vamos lá? Então, você vai colocar 109, depois 354, 590, 700, 743, 902 e 1812 como maior número. Se vocês observaram aqui, nós temos o sinal menor, que aqui indica que 109 é menor que 354, que é menor que 590, que é menor que 700, que é menor que 743, que é menor que 902 e menor que 1812. Então, na sétima questão, ele diz o seguinte, que utilizando 4 dos algarismos, que são esses 1, 3, 4, 5, 6 e 9, sem repetição, sem repetir nenhum número, você vai escrever um número que seja o maior possível. Então, vamos lá, o maior possível. Para escrever o maior número possível com esses algarismos aqui, você vai pegar o maior número, lógico, para colocar aqui na unidade de milhar. Se é um número que tem 4 algarismos, então ele já está na casa dos milhares, certo? Vamos lá, 9, você vai pegando os números maiores. O 9, o 6, o 5 e o 4. Então, qual é o número? 9.654. E o menor possível, você vai fazer exatamente o contrário do que você fez aqui. Você vai pegar os menores números. 1.345. Quais foram os números? 1, 3, 4, 5. Os 4 menores. Aqui, ele pede que você escreva um número maior do que 2.000 e que seja menor do que 5.000, tá? Então, você pode colocar aqui vários números. Passou de 2.000, você pode colocar e que não chegue até 5, porque tem que ser menor do que 5.000. Então, aqui temos duas sugestões. Por exemplo, o número 3.164. Ele é maior que 2.000 e menor que 5.000. E também temos o número 4.953, que ele é maior que 2.000 e ainda menor que 5.000, ok? Mas você pode colocar qualquer outro número, tá? Que seja maior que 2.000 e menor que 5.000. Lá na oitava questão, tem escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Primeiro, o sucessor do número 526 é um número ímpar. Olha só, quem é o sucessor? O sucessor é o número que vem logo depois. De 526, ele falou, quem é o sucessor? 527, certo? 527 é ímpar? Sim, tá certo. Por quê? Porque a gente já viu que os números que terminam em 1, só vou lembrar aqui, 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. E ele termina em 7, então é um número ímpar, é verdadeiro. O número 7.890 é maior do que 7.980. Vamos ver aqui, olha. Aqui eu tenho 7 unidades de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e 0 unidades. Aqui eu tenho 7 unidades de milhar igual. Aqui são 9 centenas. Então, já dá para ver que é falso, porque o 8 é menor que 9.
Se aqui eu digo que tem 8 centenas, aqui tem 9 centenas. Então, 7.890 não é maior do que 7.980. Então, essa é falsa. Todo número é maior do que o seu antecessor e menor do que o seu sucessor? Vamos ver aqui. Vou colocar um número qualquer aqui. O número 10. O seu antecessor é o 9 e o seu sucessor é o 11. Então, vamos lá. Aqui diz que todo número é maior do que o seu antecessor. É verdade. Ele é maior sempre do que o número que vem antes, que é o antecessor. E sempre menor do que o sucessor. Verdade. O número ele vai ser sempre maior do que o seu antecessor, do que o que vem antes, e menor do que o que vem depois, que é o sucessor. Então, aqui é verdadeiro. Ficou, então, VFV. Agora, você vai corrigir as afirmações falsas, tornando-as verdadeiras. Só tem uma falsa. O número 7.890, você vai colocar, já que é falso, você vai colocar assim, é menor do que 7.980, ok? Oi, gente, continuando então agora na página 178, com a questão 9. O gráfico abaixo contém informações sobre a temperatura aproximada de derretimento de alguns elementos em graus Celsius. E essa temperatura corresponde à passagem do estado sólido para o estado líquido de cada um deles. Então, olha só, temos um gráfico, o título do gráfico, temperatura aproximada de derretimento de alguns elementos. Aí nós temos aqui a temperatura, tá? E o nome de todos os elementos, tá? Olha, que foram derretidos, né? Então, vamos lá. Primeiro temos o alumínio, que derreteu a uma temperatura de 660 graus. Temos o sódio, que foi 98 graus. A prata, 962 graus. O estânio, a 232 graus. O chumbo, a 328 graus. E o cálcio, a 842 graus. Então, na questão A, pergunta: qual elemento do gráfico possui a maior temperatura de derretimento? Vamos ver aqui, olha. Se for olhar pela coluna, a gente já percebe aqui, olha, que é a prata. E comparando todos os números, esse é o maior número, tá? Então, foi a temperatura maior de derretimento, 962. Então, a resposta da A é a prata. B. Qual foi a menor temperatura de derretimento apresentada? Qual foi a menor? Então, você vai procurar o menor número e a menor coluna. No caso aqui, foi 98 graus Celsius. Você vai colocar assim, olha, 98 graus, uma bolinha, e C, que quer dizer graus Celsius. Na C, escreva o nome dos elementos cujas temperaturas de derretimento estão entre 200 e 600 graus Celsius. Entre 200 e 600, nós temos o quê? Entre 200 é maior que 200 e menor que 600. Então, olha, menor que 600, nós temos só esses dois aqui. Maior que 200 e menor que 600. É o estânio e o chumbo, tá? Então, coloca aqui na questão C, estânio e chumbo. Na questão D, se os elementos alumínio e cálcio estiverem em o mesmo ambiente, qual deve ser a temperatura mínima necessária para que ambos estejam no estado líquido? É o alumínio, né, que ele está falando, o alumínio e o cálcio. Olha, se eu for colocar na temperatura de 660, só quem vai derreter é o alumínio. Então, eu tenho que colocar na temperatura do cálcio, porque com essa temperatura do cálcio de 842, vai derreter o cálcio e também o alumínio.
que só precisa de uma temperatura menor. Então, a resposta aqui é 842 graus Celsius, ok? E encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.